O primeiro-ministro, né, da França, o Eduardo Philippe, falou que só poderemos voltar a ter eventos esportivos de mais de 5 mil pessoas, mas com portões fechados a partir de setembro. Isso foi alguns meses atrás. E ontem ele também confirmou que a partir do dia 2 de junho os times podem voltar a treinar na França. Isso não significa que o campeonato francês vai voltar, mas o Lyon novamente vem com força para tentar a volta. A gente imagina que isso não vai acontecer. Mas a frase é a seguinte: cancelamento da Ligue 1 deixa PSG e Lyon atrás dos concorrentes na Champions League. Ale Oliveira, você acha que essa frase é verdadeira ou é falsa? O PSG já está nas quartas de final e o Lyon venceu o primeiro jogo da Juventus 1-0. Eu acho que deixa atrás, sim. Porque além do treinamento, porque o atleta tem que se manter em constante atividade, né? E assim, por mais que exista uma orientação para que se trabalhe, para que se faça um treinamento físico, tem uma boa diferença ainda com o treinamento habitual de um atleta de futebol, né? E fora isso tem o jogo, né? O ritmo de jogo e tal. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui para ficar próximo da gente. O Neymar, ele voltou, foi até uma discussão que existiu no Paris Saint-Germain, que acabou saindo para a imprensa por causa da declaração dele. Ele jogou o primeiro jogo dele depois de muito tempo na Liga dos Campeões, a primeira partida contra o Borussia, e não jogou bem, embora tivesse participado muito do jogo. Mas ele não conseguia concluir as jogadas como normalmente ele fazia. E ao final da partida ele falou da falta de ritmo, que ele pediu para jogar, e que não sei o que lá. No segundo jogo, no jogo de volta, ele já arrebentou com o jogo. Já estava mais jogado, já tinha mais minutos, já estava mais confortável no campo. Então é basicamente isso. Eu acho que além do treinamento, também tem a falta de ritmo de jogo, e eu acho que isso pode sim prejudicar os franceses. E tem uma coisa também que é muito curiosa, né? Eu tenho visto muitas opiniões aí a respeito desses treinamentos que os jogadores estão fazendo. Tem gente que já estava treinando mesmo sem a orientação, né? Porque ali o cara tem o livre-arbítrio. Ele pode pegar e todo dia encher a cara, dar um tapa na pantera, virar à noite. Teve time que deu férias, né, Ale? Teve time que deu férias. Isso. O cara pode fazer o que ele quiser. É evidente que o corpo dele vai cobrar isso. O cara que, a partir do momento que parou, ele se manteve ativo fisicamente, ele vai ter uma resposta inicial quando voltarem às atividades. O cara que largou, e é um direito dele, aí como o André lembrou, é um direito dele, ele vai ter uma outra resposta. Então, até isso, você vai ter as suas diferenças quando retomarem as atividades normais. Tem aquela coisa, né? O Neymar, ele chegou a reclamar da falta de ritmo de jogo depois do jogo das oitavas de final contra o contra o Borussia lá na Alemanha, né? Ele fala, poxa, podia ter chegado mais bem preparado, aquela coisa toda. Audiência rotativa, né? Essa é a audiência rotativa. Tá vendo? Mas é porque eu tô construindo a minha pergunta aqui pro próximo Dodói. Tá vendo como é que você é? Agora você já vai lá, me desvirtua aqui, tira do... Porque eu ia falar assim, tem um lado da... O André, tem um lado que é o seguinte, tem muita gente falando... Falei 2 horas isso, veio o Zeca Camargo completamente na lua, falou, olha, tem aquele... e aquele aspecto lá que ninguém lembrou, hein? Não, olha, porque eu ia falar o seguinte, tem o outro lado das lesões, que a gente fala das 5 substituições, a gente tá vendo como as lesões estão interferindo nessa volta do jogo, porque tem os dois lados, tem quem acha que, olha, a gente vai ter uma série de jogos a cada 2, 3 dias, correndo o risco das lesões e eventualmente chegando meio desfigurado lá na frente. André Henning, análise da frase que é cancelamento da Ligue 1 deixa PSG e Lyon atrás dos concorrentes na Champions. Eu acho que possivelmente. A gente ainda não sabe como vai ser a Champions. A gente lê aí informações que os jornais europeus eventualmente publicam, falando que poderemos ter uma Super Champions em agosto, mas ainda depende muito de como esses campeonatos nacionais vão transcorrer, né? Quando tiver um caso, se tiver um caso de Covid entre os jogadores no campeonato alemão, no campeonato inglês, enfim, nos campeonatos que estão em andamento, como que isso será tratado? Então, assim, eu acho que ainda falta a gente entender melhor como isso vai funcionar. Mas, uma coisa que é fato é que vai ser um campeonato diferente. Por um acaso,
Hoje estaremos na véspera da final da Champions, né? A final da Champions seria amanhã. Então, provavelmente o Ale estaria lá em Istambul, o Mauro Betti. Inclusive, pode não ser mais em Istambul, né? O pessoal fala em Lisboa para ser sede dessa final da Liga dos Campeões agora. Esperando ainda o que vai acontecer. Pode ser. Obviamente. Portugal tem uma situação geográfica mais interessante em termos de combate ao Covid, porque ele só tem uma fronteira lá com a Espanha, o resto é mar, enfim. Então, assim, é um campeonato que vai ser diferente. É um campeonato que vai ser diferente e cada detalhe ele vai influenciar. E sem dúvida, eu imagino que o ritmo de jogo vai ser um deles. O ritmo de jogo vai ser um dos fatores a influenciar, até porque, pelo que a gente vê, vai ser uma competição de tiro curto. Então, você vai jogar jogos decisivos num espaço muito curto. Você não vai jogar a volta das quartas e vai dar um tempo, a volta das oitavas, né? E vai dar um tempo para jogar a ida das quartas e vai dar um tempo para jogar. Porque se fosse assim, você joga uma partida meio mais ou menos ainda, na próxima você já está em ponto de bala, porque teve jogo aqui, teve jogo ali, já deu 3 semanas. Não vai ser o caso. Então eu acho que pode influenciar sim. Mauro Betting, cancelamento da Ligue 1 deixa PSG e Lyon atrás dos concorrentes na Champions. A galera já chegou aqui aos 3 mil likes. Daqui a pouquinho eu vou soltar a próxima dica. O Wellington Barbosa já falou 3K, próxima dica, calma. Daqui a pouquinho a gente vai colocar a próxima dica do Quem Sou Eu pra galera. Mauro Betting. Influencia sim, fato, verdadeiro. Tanto assim, talvez não, mas influencia sim. Quanto mais você tiver ritmo de jogo, melhor. Aí alguém vai falar, você reclama quando tem muito jogo, reclama quando tem menos jogo. Gente, é um equilíbrio, né? E um jogo é um jogo, um treino é um treino, a frase célebre do Didi. Até estou escrevendo sobre isso no nosso blog do Esporte Interativo para o próximo domingo, que é exatamente uma situação que eu até falo muito, principalmente no meu Instagram, sobre música, que de repente, como um Kurt Cobain, que ele queria ficar tocando sua música num porão em Seattle, não fazer um Rock in Rio. Também isso não ele aguentou, mal comparando também cada um com a sua Amy Winehouse e muitos outros artistas. Eu cito sempre um brilhante brasileiro, aliás, já meio que antecipando uma dica cultural, Sidney Miller, que era um baita compositor, um baita cantor, bom violinista, bonitão, cantor maravilhoso tal, e muito comparado com o Chico Buarque. E isso também pesou, e pesou ainda mais para um cara que era extremamente tímido e morria de medo de palco. A carreira dele não deslanchou, ele não é tão devidamente conhecido e merece ser conhecido hoje, só acessar a internet, qualquer desses Spotify, Deezer, você tem a obra completa dele, que não é tão extensa. Inclusive ele começou a fazer trilhas sonoras do Sidney Miller porque o mantinha um pouco distante do público. E cara, é um cara que não aguentava palco. Então, até tem uma discussão sobre hoje, o brilhante Carlos Eduardo Mansur escreve sobre isso também em O Globo, que é um tema que eu vou escrever domingo também, parecido com o dele, que alguns jogadores estão sendo preparados agora para serem jogados mais as feras, porque não tem feras para encher o saco deles, né? Tem gente que sente mesmo a pressão de torcida, aquilo que o Beckenbauer, o Mansur, eu falo sempre, o Mansur usou isso aí, o Beckenbauer fala que é o campeão mundial de treino, né? O Shearer, ele também cita, vou citar também, que ele fala que tem o jogador que é de segunda a sexta, não é o jogador de fim de semana, de sábado e domingo, então tem o cara que sente essa pressão, né? Então isso também dá, indo um pouco paralelamente a essa questão, pode alterar, mas no caso eu acho que a falta de ritmo de jogo, não só de ritmo de jogo, de competitividade, fará falta ao PSG, ao Lyon, como faz falta ao próprio PSG. Ele vai levando em velocidade de cruzeiro o campeonato francês e acaba perdendo um pouco de competitividade porque não tem aniversários à altura como ele tem normalmente na Champions. E assim, eu fico pensando no que vai ser assim, saindo um pouquinho do Paris Saint-Germain, o que vai ser o Manchester City, por exemplo, na sequência dessa Liga dos Campeões da Europa, porque o City já não tem mais a disputa pelo título inglês. Eu falo sempre de como o Guardiola, assim, pelo jeito intenso de jogar o tempo inteiro, os caras não necessariamente chegam machucados, mas chegam ao final da temporada para essa área de mata-mata da Champions, com a Premier League lá, o cara chegando precisando ganhar 100 pontos, então alta intensidade lá na Premier League, e nem sempre consegue fisicamente entregar tudo na Liga dos Campeões. Então, ali, eu acho que essa temporada pro City e pro Guardiola, na Liga dos Campeões, eu acho que ganhou um peso. Ou eu tô viajando, ali? É que é diferente, por exemplo, do que passou o Liverpool na última temporada, né? Não nessa aqui, na última, que
você não sabia de onde o elenco tirava forças para encarar as duas competições, né? Então jogava a Vera, a Liga dos Campeões, jogava a Vera, 2 dias, 3 dias depois, a Premier League com alto nível de competitividade, né? E com muita intensidade. Agora não, né? Agora você, teoricamente, quem trabalha melhor tem mais possibilidades, né? E a gente sempre aposta que o melhor trabalho vai vir ali pro Guardiola. O Klopp agora já não tem mais uma disputa, né? Porque praticamente ganhou o campeonato inglês e está fora da Champions, mas nesse aspecto, eu acho que quem usa melhor o seu tempo para trabalhar é o Manchester City. Teoricamente é isso que acontece. A gente não sabe como eu falei aqui, como os jogadores vão voltar, quem vai sentir mais, quem vai sentir menos, mas você tendo um tempo para trabalhar, as ideias do Guardiola são as que mais me encantam, me atraem. Então, pode ser um fator muito positivo. Mas, André, essa parada, ela muda a tua ordem de favoritos na Liga dos Campeões da Europa? Assim, aquilo que você via antes da competição, você vai esperar os caras voltarem a jogar para você restabelecer os seus favoritos? Luizinho, acho que qualquer coisa que a gente fale agora é meio que chutômetro, cara. Porque assim, eu vou ser bem honesto para você. Eu acho que a Juventus corria sérios riscos de cair fora. O Lyon deitou na Juventus no primeiro jogo. Foi a minha leitura do jogo, né? Foi a minha leitura. Eu sei que acho que o Ale pensa um pouquinho diferente, não sei. A gente teve uma discussão grande no de placa ainda no estúdio. Poxa, chafado! A gente teve uma discussão boa, cara. Foi um programa bom, porque o Ale já considerava a Juventus meio que. E eu falava que a gente poderia ter várias surpresas. Enfim, eu acho que a Juventus corria sério risco. Por exemplo, se o Liverpool e o Atlético de Madrid, que até saiu uma notícia horrorosa outro dia, dizendo que aquele jogo pode ter sido responsável por mais de 40 mortes o Liverpool e Atlético de Madrid. Sim. Se aquele jogo não tivesse acontecido e acontecesse só agora, será que o Liverpool cairia? Né, num outro... o futebol ele é um negócio que depende muito do momento que você pega. Então assim, eu não vou mudar, porque eu vou ter que considerar fatores que estão fora do meu controle, estão fora do meu conhecimento. Eu não sei como é que cada time vai reagir, eu vou continuar com os meus favoritos, vou continuar com os mesmos. Um deles já caiu, inclusive. O Liverpool, que para mim era o principal, caiu. Porque a gente fala o principal. Porque fala muito da hierarquia, né? Algo que se discute muito, a hierarquia do futebol, do peso da camisa, de saber jogar as competições. Isso não mudou da pandemia para cá, mas o que muda é a preparação também desses grandes times até a sequência, né? Tem um fato que eu acho que é muito importante. Que eu acho, não, tenho certeza que ele vai ser fundamental. Se for mesmo, e tudo indica que será, uma Champions de tiro curto, é outra competição. Também tem isso, outra competição. Tiro curto, é uma outra história, cara. A gente já viu seleções que estavam completamente derrubadas antes da Copa, e que voltaram a ficar derrubadas depois da Copa, mas que naquele mês encaixou, cara. Encaixou, todo mundo junto no mesmo objetivo, com qualidade, com... Você quer um exemplo? A Croácia vinha de um momento, fez tudo errado a Croácia, né? Trocou de técnico, chegou na final da Copa, cara. Não, foi até legal você falar sobre isso, porque eu, particularmente, dou um valor absurdo para quem consegue, a cada 4 anos, em 7 jogos, jogar o melhor futebol da sua vida. Isso, para mim, tem um peso, porque é a coisa mais difícil que tem você conseguir, com todos os holofotes voltados para aquela competição, com toda a pressão que uma Copa do Mundo... Quer um exemplo? Você quer um exemplo? O Cristiano não conseguiu, em 2 vezes, porque ele não chegou fisicamente, mentalmente, enfim, tudo mente, preparado. Nem para 10, nem para 14. Por isso que eu quero saber, Mauro, até se você acha que se a gente realmente tiver essa Super Champions, ela pode dar um peso diferente, cara, um impacto diferente na tua avaliação em relação ao jogador, porque em cima daquilo que eu falei, de você jogar muitos 7 jogos em um período de um mês, o mais importante mês de um jogador de futebol, mês de Copa do Mundo, você arrebentar nessa Super Champions pode te alçar realmente assim, olha, uma condição de você é muito decisivo, porque você, numa Super Champions, você foi lá e foi o cara.
Claro, e a Champions já é isso, uma Super Champions, claro que é uma situação inusitada, e num ano que não vai ter mais a Eurocopa, a Olimpíada nunca conta para isso, mas enfim, não vai ter a Copa América, que também não conta muito e tal, ele não tem dúvida, eu acho que a Super Champions, nesse caso, cria também esse auê, esse vibe, esse mood, mais alguns termos em inglês que a gente quiser, esse trend, enfim, para você mudar não, para você ter, digamos, um voto mais decisivo, até porque, de novo, é uma situação inusitada, para a bola, volta em alguns lugares, não volta, então é diferente. E até falando sério, que eu tô brincando aqui, é sério, de não lembrar dos superclássicos da Espanha, se você me perguntar agora a escalação de alguns times importantes do Brasil e do mundo, eu vou ter que demorar, velho, porque, cara, como é que era mesmo o último jogo que se jogou, velho? É muita coisa. Então, evidentemente, fica esse top of mind, esse record, como hoje de manhã que com isso, publicitários. Oh, eu tive uma longa discussão, uma longa reunião de negócios com publicitários, então você ficar imerso nesses termos. Publicitário, se não falar um termo em inglês a cada 18 em inglês, você não vai ser, né? E aí, então, você tem essa coisa da última imagem, né? Ou a imagem mais intensa. Então, não tem a dúvida, Luizinho, é por aí.